Como encerrar ciclos e abrir espaço para o novo. Me conta que você é aquela pessoa que tem dificuldade de encerrar ciclos, de soltar, de abrir mão das coisas? Se sim, essa live é para você. Fica aí porque no encontro de hoje eu trouxe uma série de ferramentas, uma série de consciências para poder compartilhar com você. E eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de Access, terapeuta holística e também mentora de negócios para terapeutas. Então sejam muito, muito, muito bem-vindos ao nosso encontro aqui de hoje. E tem bastante coisa para poder compartilhar aqui com vocês e o que mais é possível. Rosana Brito, seja muito bem-vinda. Paty maravilhosa, seja muito bem-vinda também. E me conta aqui, você que já está chegando por aqui, você tem dificuldade de encerrar ciclos? O Access, gente, ele diz que existem 3 tipos de pessoas no planeta. E que um desses tipos de pessoas tem muita dificuldade de encerrar ciclos. Por quê? Porque tem medo de machucar as pessoas, tem medo de incomodar, tem medo de que as outras pessoas vão sofrer. Será que isso já aconteceu ou está acontecendo aí com você? E aí, por conta desse sentimento, desse medo de machucar as pessoas, muitas vezes as pessoas elas ficam presas em ciclos que não fazem mais sentido para elas. Então, eu vivi isso em vários momentos da minha vida e estava vivendo exatamente nesse momento e é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro grande momento da minha vida em que eu percebi que eu tinha encerrado um ciclo, mas que eu tive muita dificuldade de virar essa chave, foi quando eu estava na CLT. Então, o que aconteceu, gente? Meu filho mais novo, o Miguel, ele nasceu em 2015, no finalzinho do ano, né? O Miguel, ele foi meu presentinho de Natal, nasceu no dia 25 de dezembro. E como eu trabalhava numa empresa de grande porte, uma empresa que tinha toda, assim, uma questão de consciência, né? Eu consegui ter aí os 6 meses de licença maternidade, ainda consegui juntar aí mais um mês de férias. Então, eu consegui ficar durante 7 meses com o Miguel. Mas quando eu tive que voltar realmente a trabalhar, foi bem desafiador, sabe? Esse retorno para o trabalho, junto com essa questão da maternidade. E aí, onde que entra a primeira consciência que eu quero trazer aqui para vocês? Aquilo que você define como bom, como perfeito, é justamente o que está te impedindo hoje de viver o extraordinário. Então, o que aconteceu comigo? Eu era muito grata àquela empresa, eu era muito grata por tudo que eu tinha vivido até ali, eu era muito grata por tudo que eu tinha conquistado na minha vida e aquele sentimento de gratidão, ele não me permitia reconhecer que aquele ciclo tinha encerrado e que eu precisava tomar uma decisão, que eu precisava fazer uma escolha. Então, muitas vezes, você acaba mal identificando e mal aplicando a gratidão como sendo amor ou como sendo um sentimento que não é. Será que é isso que está acontecendo com você nesse momento? Então, em todos os lugares, tempos, dimensões, vidas e realidades onde você está mal identificando e mal aplicando a gratidão como sendo amor, sendo qualquer sentimento que não é, você vai destruir, descriar. E aí, gente, a gratidão, ela é maravilhosa. Só que quantas vezes você tá presa em relacionamentos por conta da gratidão, sabe? E aí acontece exatamente isso. Em algum momento você foi feliz naquele relacionamento, em algum momento você foi feliz naquela empresa, mas nesse momento não tá mais fazendo sentido para você. Mas por conta da gratidão você acaba não conseguindo dar esse passo. E aí, gente, eu tô vivendo um momento também onde eu estou saindo de uma relação, né? Na verdade, já saí de um relacionamento de 15 anos. E quando você fica 15 anos com uma pessoa, é bastante tempo da vida, né? E pra mim foi um desafio muito grande também. E aí eu lembro que numa das conversas com um motorista de aplicativo, o que aconteceu? Ele me perguntou assim, mas não deu certo?
E aí eu parei para poder refletir sobre isso. E não é sobre ter dado certo ou não, né? No meu interessante ponto de vista, funcionou durante 15 anos, mas em algum momento deixou de funcionar. Então eu te convido agora a refletir sobre a sua vida. O que de repente funcionou para você lá atrás, mas que de repente não está funcionando agora? O que te fez feliz lá atrás, mas que de repente não está mais te fazendo feliz agora que você precisa soltar? E muitas vezes a gente começa a comprar mentiras sobre isso para justificar da gente não tomar essa decisão de sair desse lugar. Então, como essa live de hoje é sobre como encerrar ciclos e abrir espaço para o novo, eu te convido nesse momento a olhar para a sua vida e perceber onde que você está comprando mentiras que estão te mantendo presos, onde você não consegue soltar, onde você não consegue sair. E lá atrás, quando eu cheguei nesse momento em que eu percebi que eu não estava mais feliz na CLT, que eu precisava tomar essa decisão, antes de eu realmente tomar essa decisão de sair, durante muito tempo eu continuei contando histórias para mim. E uma das histórias que eu mais contava era o quê? Eu preciso desse emprego. Eu preciso desse emprego, eu preciso desse salário, eu preciso desse plano de saúde, o meu filho precisa disso. E onde que eu quero chegar, gente? Aquilo naquele momento era uma mentira que eu tava contando pra mim. Por quê? Eu realmente, né, eu não trabalhava por hobby, tá? Mas onde que eu quero chegar aqui? Não tinha essa única fonte de renda, essa não era a única opção, não era a única empresa no planeta em que eu poderia trabalhar. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Nós temos um código aqui na nossa live e o código é 1 para sim e 2 para não. Então, sempre que fizer sentido para você, você vai deixar um 1 aqui nos comentários. Se não fizer sentido, você vai deixar o 2 e eu vou buscar uma outra forma de explicar isso aqui para vocês, tá? E aí, gente, tem uma pergunta que me ajudou muito a sair desse espaço, que é: o que de pior pode acontecer se não der certo? E aí, quando eu comecei a responder essa pergunta, isso começou a me empoderar a fazer uma escolha diferente. Quando você começa a olhar o que de pior pode acontecer se não der certo isso aqui que eu tô pensando. Por quê? Quando eu decidi sair da CLT, não passava pela minha cabeça trabalhar em outra empresa. Então, eu pensava justamente em empreender. Só que eu tinha muito medo de sair e de não dar certo. Mas quando eu comecei a olhar para essa pergunta, né, e trazer consciência para essa pergunta, que é o que de pior pode acontecer se não der certo, o que eu comecei a tomar consciência? Gente, se não der certo empreender, eu posso buscar uma outra forma de empreender, ou seja, se não der certo com isso aqui que eu tô tentando, quantas outras possibilidades de negócios existem que eu posso experimentar? Se nada disso der certo empreendendo, será que eu não posso, por exemplo, colocar currículo e buscar outras oportunidades no mercado? Então percebe, gente, que quando a gente começa a fazer perguntas, o propósito das perguntas é que a gente ganhe consciência, é que a gente possa enxergar as coisas de uma forma diferente do que nós estamos enxergando nesses 10 segundos. E aí... Ai, engasguei. E aí a gente começa a enxergar possibilidades que a gente não estava conseguindo enxergar antes, sabe? Por quê? Porque quando eu estava contando lá aquela historinha que eu precisava daquilo, né? Que eu precisava daquele emprego, que eu precisava daquele plano de saúde, eu não conseguia enxergar outras possibilidades. Quando eu comecei a fazer essas perguntas, eu comecei a olhar, ok, se isso aqui não der certo, se isso aqui não funcionar, eu tenho outras possibilidades. Então, quando nós estamos funcionando a partir de pensamentos, sentimentos e emoções, a gente escolhe ter poucas escolhas, sabe? A gente acha que tem poucas escolhas. Mas quando a gente começa a funcionar a partir do ser infinito que nós somos, a gente começa a perceber possibilidades que a gente não estava conseguindo enxergar antes. E aí, uma outra pergunta que me ajudou muito, seja muito bem-vinda, Kênia maravilhosa, gratidão pelo carinho, viu? E se
eu deixar a minha vida como está, como que eu vou estar daqui a 6 anos, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? E eu te faço essa pergunta. Se você não soltar o que você precisa soltar hoje, se você deixar a sua vida exatamente como ela está, como que você vai estar daqui a 6 meses e como que você vai estar daqui a 1 ano? Gente, quando eu pedi demissão lá da CLT, eu saí sem direito nenhum. E muitas pessoas, assim, as pessoas à minha volta, elas não entenderam. Por quê? Nessa época eu trabalhava numa multinacional, eu tinha muitos benefícios, porque eu ficava com o carro da empresa, eu tinha plano de saúde para mim e para minha família, eu tinha renda variável, eu tinha muitos benefícios. Então, para essa realidade, parecia loucura. Só que só eu sabia o preço que eu estava pagando por estar naquele lugar. Então, eu te convido agora a olhar e ser totalmente sincero, sincera, não comigo, mas com você mesma. Como que você vai estar daqui a 6 meses se você não tomar uma decisão hoje? Quando eu olhei para essa pergunta, isso me trouxe uma clareza tão grande, gente. Por quê? Porque eu olhava as pessoas à minha volta e eu comecei a perceber, por exemplo, pessoas que estavam tomando medicação tarja preta, pessoas que naquela época estavam se separando porque não estavam dando conta de manter um relacionamento, conciliando com o trabalho. Então, olha que loucura. E quando eu olhava para minha própria história, eu falei, gente, eu vou estar surtada. Se eu ficar mais 6 meses aqui nesse lugar, se eu ficar mais 1 ano aqui nesse lugar, eu não sei exatamente como é que eu vou estar, mas eu sei que não vai ser bem. E quando eu comecei a responder essa pergunta, as coisas elas começaram a expandir para mim e me trazer uma clareza muito grande. Exatamente, Anne. E a gente começa a pagar muitas vezes com o nosso próprio corpo. E aí, ó, a Anne trouxe aqui uma consciência que eu não tinha anotado aqui, mas que foi muito bom você me lembrar. Nessa época da CLT, gente, de toda essa história que eu tô contando aqui para vocês, foi um momento da minha vida onde, por exemplo, eu tinha muitas crises de enxaqueca. Eu tinha uma dor de cabeça, gente, que era um negócio assim absurdo. Eu falava que parecia que tinham enfiado um prego na minha cabeça, de tanto que doía. E aquilo só passava com medicação na veia. Então você imagina você ter uma dor qualquer, né? No meu caso era de cabeça. Que você tem que ir para o hospital e tomar uma medicação na veia que só passa dessa forma, porque começou a não passar de outra forma. E o nosso corpo, gente, todas as vezes que a gente sente uma dor, o nosso corpo ele tá tentando nos comunicar algo. E muitas vezes é uma forma inconsciente que o nosso corpo e que a gente cria através do nosso corpo para poder nos parar, para poder fazer a gente parar, para poder prestar atenção naquilo que tá acontecendo, sabe? E aí o que eu percebia? Que aquilo tava tão pesado para mim que foi uma forma inconsciente que eu encontrei de me paralisar. Porque quando eu tinha as crises de enxaqueca, eu ia para o hospital e aí eu tinha que pegar o atestado e era o momento que eu tinha de paz, era o momento que eu tinha ali para poder me desligar de tudo aquilo que estava acontecendo. Então a dor ela era real, mas a causa dela, sabe, era uma causa que estava no inconsciente. Então, será que o seu corpo aí já está dando sinais para você de que você está no limite dessa situação que você precisa soltar? Gente, se estiver fazendo sentido para vocês que eu tô trazendo aqui, vocês deixem aqui nos comentários. Lembra que a gente tem o código de 1 para sim e de 2 para não. Então, muitas vezes você vai perceber que quando tá acontecendo essas situações de você chegar no seu limite, você começa a criar algumas coisas de forma inconsciente, né? Não é porque a gente quer, porque ninguém quer ficar doente conscientemente, mas inconsciente a gente acaba criando isso. E aí, gente, vem uma terceira consciência que foi algo que me ajudou muito, que foi o quê? O Axis, ele traz pra gente a consciência de que 99% das coisas que estão aprisionando a gente vem dos lugares onde você não está disposto, não está disposta a reconhecer a sua grandeza, a reconhecer a tua capacidade.
onde você está se vendo como menos do que você realmente é. Então, o que acontecia? Quando eu conversava, por exemplo, com as pessoas à minha volta, o que as pessoas falavam? Dani, se você se dedicar para o seu negócio como você se dedica para essa empresa, não tem como não dar certo. Dani, confia, você é tão boa naquilo que você faz, você é tão boa vendendo, você é tão boa com negócios, com pessoas. Confia nisso. Só que eu mesma, eu não conseguia confiar. Eu mesma, eu não conseguia acreditar nisso. Então, muitas vezes eu achava que as pessoas à minha volta, elas estavam falando isso para poder me agradar. Então, será que é isso que está acontecendo aí com você? O quanto que o que está te mantendo preso, presa, é justamente essa invalidação de você mesmo. Esse não reconhecimento da sua capacidade, da sua experiência, da sua potencialidade que está te prendendo onde você está. Então, tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar? Todos os lugares onde você não está disposto a reconhecer, sabe? Quem você é. E mais do que isso, gente, tem um outro exercício que é muito maravilhoso, que é o quê? É você olhar para a sua história. Uma vez, eu vi uma pregação de um pastor, eu não lembro o nome dele, gente, mas ele é um cara, assim, sensacional. E eu lembro que nessa pregação ele fala dos tempos que ele chorava embaixo do chuveiro, porque ele tinha chegado no limite dele. E ele traz a consciência que muitas vezes o que tá pegando para você não é a falta de fé, é a falta de memória. E aí ele trazia nessa pregação, sabe, um convite para você olhar de onde Deus já te tirou. E quando eu fiz esse exercício de olhar para trás e de lembrar tudo aquilo que eu já tinha passado antes, aquilo me empoderou de uma tal forma que eu comecei a perceber, gente, o que é isso aqui que eu tô vivendo agora? Isso aqui não é nada perto do que eu já passei anteriormente. Então, eu te convido agora também a olhar para a sua história. O que você já viveu na sua vida que te prova, que te mostra todo o seu potencial, que você está fazendo todo o possível para negar e para evitar? E tudo que impede isso, gente, vamos destruir, descriar, por favor. O que você já viveu na sua história que você pode recordar hoje, que pode te ajudar a te empoderar de quem você é? Quais foram as situações desafiadoras que você já superou, que quando você olha para o que está acontecendo agora, a tua história torna o que está acontecendo agora pequeno, perto do que você já passou antes? E aí, quando eu fiz esse exercício também, gente, olha, isso me deu um espaço tão grande, sabe? De reconhecimento e de empoderamento. E eu te convido a fazer isso. Seja bem-vinda, maravilhosa Wanda! Denildo, gratidão. Gente, o Denildo, ele me acompanha desde a minha primeira palestra presencial, quando eu saí da CLT. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Denildo. Eu saí da CLT em 2019, eu pedi demissão em outubro, né? Pedi demissão em setembro, ainda fiquei alguns dias na empresa, saí em outubro e em dezembro eu fiz o primeiro evento presencial, que foi um evento chamado Daqui Pra Frente. E o Denildo, ele tava lá nesse evento presencial que foi aqui em Nova Iguaçu, no Hotel Mont Blanc. E aquilo ali pra mim foi assim, foi tão grandioso, assim, gratidão, tá, Denildo, pelo carinho, por estar aqui, por estar lá naquele dia, naquele momento tão especial pra mim, porque ali pra mim era o começo, né, da minha história como empreendedora, da minha história no ramo do desenvolvimento humano, contribuindo com pessoas. A doutora Anne colocou aqui assim, ó, estou com leucopenia, que é baixa de imunidade e ao mesmo tempo desenvolvendo uma doença autoimune, que é o Hashimoto. O médico falou que o meu sistema imune se desorganizou. Sim, gente, ó,
Toda segunda-feira, gente, eu tô fazendo um clube do livro e nós acabamos de começar o clube do livro O Caibalho. No clube do livro O Caibalho, nós estudamos as 7 leis herméticas e uma das leis herméticas, ela fala sobre a lei da vibração. Então, essa lei hermética, ela vai trazer essa consciência de que todos nós somos energia e somos vibração. Então, cada um de nós, o que diferencia a Wanda da Edilma, da Jaqueline, do Denildo, da Dani, da Paty, que tá aqui, da Anne, é o padrão vibracional. Então, em última instância, nós somos feitos absolutamente da mesma substância, nós viemos da mesma fonte, e o que vai nos diferenciar é essa frequência vibracional. E aí, lá, ele vai trazendo essa consciência que o nosso padrão vibracional, a nossa frequência vibracional, ela é afetada pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, o que acontece, por exemplo, quando você fica estressado? Quando você fica estressado? Filho, mamãe tá na live. A mamãe já vê isso já, assim que terminar aqui, tá bom? Tá. E aí, o que acontece com você, por exemplo, quando você fica com medo, quando você começa a ter uma ansiedade? Então, percebe? Tudo isso vai afetando a sua frequência. Agora, o contrário também acontece. Quando você tá feliz. Gente, vocês já viram uma pessoa feliz? Como que uma pessoa feliz, ela irradia? Como que as pessoas à volta dela, elas conseguem perceber, né, essa mudança na vibração? Elas podem até nem saber o que aconteceu com você, mas quando você tá feliz, gente, a felicidade, ela é algo que a gente não consegue esconder. Você pode até conseguir disfarçar a tristeza, mas preste atenção, a gente não consegue disfarçar a felicidade. E olha que grandioso é isso, sabe? E o que mais é possível, o que mais é possível. Outra ferramenta maravilhosa, gente, quando você tá comprando, né, esses julgamentos, essa invalidação, esses sentimentos de incapacidade, é se perguntar a verdade, a quem pertence isso? Porque muitas vezes, gente, isso nem é seu, né? Eu trouxe aqui o ponto de vista de quando você mesma está se invalidando, só que muitas vezes o que está acontecendo é que você está comprando o ponto de vista de outras pessoas. Então, lá naquela época, com todo o amor do mundo, né, a minha família não queria que eu saísse da CLT. Minha mãe achou uma loucura, mas como assim, minha filha vai pedir demissão? Então, o quanto que você está comprando isso das pessoas à sua volta? Nós somos seres conscientes. Então, o quanto que você está consciente do julgamento das outras pessoas, o quanto que você está consciente da limitação das outras pessoas e você está comprando isso como seu. Então, tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar também, por favor, e soltar isso. Então, quando você faz uma escolha de verdade, quando você escolhe de verdade, todo o universo ele te apoia. Existe algo, gente, que é a lei que é mais respeitada nessa realidade, que é a lei do livre-arbítrio. Então, todos nós estamos sujeitos a essa lei, sabe? Só que, em primeiro lugar, você precisa escolher. Quando você escolhe de verdade, todo o universo ele vai te apoiar. E aí, gente, isso aqui não é sobre religião, mas só para lembrar que existe uma passagem bíblica que diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mudar um monte de lugar. Ela é capaz de mover montanhas. Agora, o quanto que você acredita que a montanha ela realmente pode ser movida? O quanto que você realmente acredita que o monte pode sair do lugar a partir da sua fé, a partir daquilo que você acredita, sabe? Mas quando você realmente confia, quando você solta, quando você deixa de estar no controle e começa a estar em permissão, todo o universo ele vai te apoiar para atualizar aquilo que você está escolhendo. E eu experimentei isso em todos os momentos da minha vida que eu decidi soltar, gente. Quando eu soltei, as coisas fluíram de uma forma que, quando a gente está tentando controlar,
a gente limita aquilo que pode ser criado. Porque, gente, a nossa mente lógica, ela é como um sistema que ela vai tentar criar o futuro com base no passado, com base nas suas experiências. Olha só o que eu vou trazer para você, a consciência que eu vou trazer para você aqui. Você só sonha com Maldivas porque você sabe que Maldivas existe. E todos os lugares incríveis e grandiosos que talvez podem ser muito mais contribuição para você do que Maldivas, mas que você ainda não conheceu, que você nem sabe que existe. Vocês estão entendendo, gente? Então a nossa mente, ela limita até aquilo que a gente sonha, até aquilo com que a gente pode vislumbrar. Então o universo, né, você pode chamar de Deus, dessa consciência que sustenta tudo aquilo que há. Ele não tem uma solução para aquilo que você está vivendo. Ele tem infinitas possibilidades. Mas se você se apega, né, por exemplo, a um emprego, né, esse exemplo que eu estava trazendo antes, como a única possibilidade de fonte de renda para você, adivinha o que vai acontecer? Tá fazendo sentido, gente? Que se você tem esse ponto de vista, o ponto de vista ele cria a sua realidade. Então essa de fato vai ser a única fonte de renda disponível para você. Durante muito tempo foi para mim. Por quê? Porque eu não conseguia perceber outras possibilidades. E aí é um exercício diário esse soltar e perceber o que mais é possível. E aí, gente, já anota essa ferramenta, porque essa ferramenta é outra ferramenta grandiosa. E a ideia não é você responder com a sua mente lógica, mas é você ganhar conscientização. Então, quando a gente faz a ferramenta do o que mais é possível, o universo, como pode melhorar isso aqui? O que mais é possível nessa situação aqui que eu ainda não considerei, que eu não estou considerando? Isso permite com que você possa ter insights, isso permite com que você possa ter flashes, sabe? Sobre outras possibilidades. Então, sabe quando você tá lá na sua casa e aí, de repente, vem aquele um insight e aí você consegue encontrar a solução que você não estava conseguindo enxergar antes e perceber possibilidades que você não estava conseguindo enxergar? O poder das ferramentas e o poder das perguntas é exatamente esse, sabe? Então, mesmo que você não tenha clareza sobre isso agora, peças e receberás. O quanto que você tem pedido por soluções? E o contrário também acontece. Quantas vezes você tá tão apegado nessa situação, tá olhando tanto para o problema que você não consegue enxergar as soluções. E falando ainda, gente, sobre esse clube do livro, né? Uma outra lei que ele fala é sobre a lei da polaridade. E a lei da polaridade, ela vai dizer exatamente o seguinte, que o calor e o frio, eles são exatamente a mesma coisa, só que em graus diferentes. O claro e o escuro é a mesma coisa, só que em graus diferentes. O amor e o ódio, eles são a mesma coisa em graus diferentes. E ele vai trazendo também a consciência que a única forma que você tem de dissipar o ódio é através do amor. A única forma que você tem de dissipar a escuridão é através da luz. E a única forma que você tem de dissipar o frio é através do calor. Tá fazendo sentido, gente? Eu tô falando pra caramba, né? Deixa eu beber uma água aqui. Se estiver fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários que eu vou trazer aqui onde que eu quero chegar com essa história. Então, gente, o que acontece? Quando você, por exemplo, você quer resolver um problema, não é focando no problema que você vai resolver isso. É focando na solução. É pedindo pela solução. Então, às vezes você tá tão ali preso, por exemplo, à doença, ao casamento que não tá mais funcionando, ao relacionamento, a esse trabalho que não tá mais fazendo sentido para você, que você não consegue enxergar as outras possibilidades. Então, peças e receberás. Começa a colocar o seu foco nas possibilidades, o que mais é possível aqui, nessa situação que eu não tô conseguindo perceber. Outra coisa também, gente, que acontece, tem o Access,
ele traz pra gente a consciência sobre uma energia chamada de realidade presuntiva. Realidade presuntiva, ela acontece todas as vezes que a gente está presumindo algo. Então funciona assim, quando eu estava lá na CLT que eu queria sair, eu tinha a realidade presuntiva que ia ser muito difícil quando eu saísse da CLT. Sabe? Será que é isso que está acontecendo com você? Que você está presumindo que vai ser muito difícil, né? Se você tomar uma decisão e você soltar o que você precisa soltar? Que vai ser muito difícil se você, por exemplo, sair desse casamento, que vai ser muito difícil se você sair desse trabalho, que vai ser, não importa, sabe? O que você escolhe soltar hoje, mas o quanto que você está presumindo que vai ser difícil? E se fosse o contrário? E se puder ser com facilidade, com alegria e com glória? Dentro do Access a gente usa muito esse mantra, né? Que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Antes, gente, de eu fazer o curso de barras, eu inclusive tinha mudado o mantra, olha só. Eu estava me achando a Dani Douglas, né? Eu estava achando que eu sabia mais do que o Gary Douglas, o fundador do Access, e eu tinha mudado o mantra para tudo de bom vem a mim com facilidade, alegria e glória. Só que o que a gente aprende lá no curso de barras? Que tudo é tudo. Então, gente, às vezes, né, perder um emprego, às vezes um chifre que você toma, uma situação que você não queria passar, é justamente o começo de algo grandioso. Então, uma das coisas que o Access faz é nos convidar a não julgar as situações, não julgar nada do que está acontecendo. E começar a fazer perguntas sobre aquilo para que você possa expandir a sua consciência sobre o que está acontecendo e enxergar possibilidades diferentes. Paty, eu sei exatamente como você se sente, né? Quando você acha que você não é capaz. Então, verdade que você não é capaz? Ou verdade de quem você está comprando esse ponto de vista? Que idade você tinha quando você comprou esse ponto de vista? E destrói e descria isso. Eu acabei de encerrar o Clube do Livro de Ouro de Saint-Germain, e o Clube do Livro de Ouro de Saint-Germain, ele traz a consciência pra gente do eu sou, né? Da presença eu sou. Quando eu falo eu sou, gente, eu não tô querendo dizer que eu, Daniele Carvalho, sou, né? O eu sou, ele representa Deus em mim é. E é o reconhecimento de que essa centelha divina, que muitas vezes você orou, né, para esse Deus que estava fora de você, na verdade ele está dentro de você. Quando você reconhece essa presença divina e que Deus está em todas as coisas, em todas as partes, né, onisciente, onipresente, ele também está dentro de você. E quando você reconhece que esse Deus que criou tudo aquilo que há também está dentro de você, do que você pode ter falta? Do que você pode ter medo? Percebe? E aí tem uma outra passagem bíblica que, assim, que é maravilhosa, que diz que se ele cuida dos pássaros dos céus, né, e não deixa faltar comida para esses pássaros, imagina para você. Então percebe, gente, o quanto que a gente compra as mentiras de limitação dessa realidade? Então tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, destrói e descria isso, Paty. Verdade, a quem pertence isso? Devolve ao remetente aí, ó, com consciência anexada, solta isso, reconhece, né, que dentro de você há um Deus maravilhoso, que não tem uma solução, tem infinitas soluções e infinitas possibilidades para você. Então só reconhece isso. Quando a gente reconhece, gente, que nós não estamos aqui por acaso, eu não tô aqui por acaso, Danilo não tá aqui por acaso, a Kátia não tá aqui por acaso, Patrícia não tá aqui por acaso. Será que Deus pode se equivocar de alguma coisa? É uma boa pergunta, não? Será que Deus pode se equivocar de alguma coisa que está acontecendo? Quando a gente começa a fazer essas perguntas e a gente começa a permitir que essa consciência venha,
Você começa a reconhecer que você não tá aqui por acaso, que tem um propósito para você estar aqui, que tem um propósito para você ainda estar respirando. Gente, vocês podem reconhecer que nós somos sobreviventes de uma pandemia mundial, de uma pandemia que matou milhares e milhares e milhares de pessoas, mas você tá aqui. Se você tá respirando, se você acordou no dia de hoje, gente, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, como seria você reconhecer isso? E tudo que impede isso, que você saiba, que você seja, que você receba isso, vamos destruir, descriar. E o que mais é possível? O que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? Há umas 2 semanas atrás, gente, quando a gente começa a fazer essas ferramentas de expansão de consciência, usar as ferramentas e usar as barras de Access, né? A gente começa a ficar mais consciente de tudo aquilo que está acontecendo. E o que é a consciência do ponto de vista do Access, né? Consciência inclui tudo e nada julga. Consciência é a habilidade de você estar totalmente presente na sua vida, de você estar totalmente presente com tudo aquilo que está acontecendo, sem julgamento sobre aquilo, sendo um interessante ponto de vista. E o que é um interessante ponto de vista que o Access tanto fala, né? É você olhar as situações sem julgar. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, você perdeu um emprego, é você não julgar isso como mal, é você não julgar isso como ruim. É você reconhecer, né, que Deus não pode estar equivocado, tudo é como tem que ser. Se você perdeu aquele emprego, é porque era para ser dessa forma. E aí, qual que é o convite? É você fazer perguntas. Ok, que isso aqui aconteceu. Qual o presente guardado nessa situação que eu não estou conseguindo perceber? Então, pega a situação mais bizarra que está acontecendo na sua vida agora. Se você não estivesse vendo o erro disso, tem um outro processo que a gente faz, que é o que está certo sobre isso que eu não estou conseguindo perceber. Se você não estivesse vendo como errado, como ruim, como mal, qual que é o presente que essa situação está tentando trazer para você? Mesmo que seja uma doença, mesmo que você não tenha consciência sobre isso, tá, gente? Mas peça e receberás, peça pela consciência disso. Qual que é o presente? O que essa doença aqui ela tá tentando me mostrar? Que consciência é essa situação que eu tô vivendo, ela tá tentando me trazer? E aí, gente, enquanto a gente não aprende, as situações se repetem. A Sandra colocou aqui, ó, como entender o propósito. Sandra, fazendo perguntas e pedindo para que você acesse essa consciência, pedindo para que você tenha clareza sobre isso. E tudo que impede que você tenha clareza sobre isso, destrói e descria. Então, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, gente, eu participei de um evento que eu percebi uma energia super esquisita, sabe, nesse evento. E eu comecei a perceber a energia do julgamento, sabe, das pessoas, uma energia pesada. Só que eu não fui pro erro disso. Porque consciência é isso, consciência inclui tudo e nada julga. E eu comecei a fazer perguntas sobre o que é isso que está acontecendo aqui? O que eu faço com isso? Esse é um conjunto de perguntas que a gente aprende no curso de barras. O que é isso que está acontecendo? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar? E aí eu incluí uma outra pergunta que é, se não, como eu uso isso ao meu favor? E aí, gente, eu comecei a fazer perguntas e estar presente com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu comecei a me perguntar qual o presente guardado nessa situação aqui que eu não estou conseguindo perceber. Que consciência se requer aqui? O que mais é possível nessa situação que eu não estou conseguindo reconhecer? E aí, eu não consegui ter essa consciência nesse momento. Naquele momento que eu estava lá, eu não consegui ter. Mas eu também não entrei no julgamento de que o que estava acontecendo ali estava errado. Eu comecei a me perguntar qual o presente disso aqui que eu não estou conseguindo perceber e que eu não estou conseguindo reconhecer.
E aí, gente, depois veio a consciência para mim. E aquilo ali abriu um espaço tão grande para que eu pudesse escolher coisas diferentes também, sabe? Para que eu pudesse reconhecer o que é, porque, gente, se você reconhece que uma pessoa é estúpida, isso não é um julgamento, isso é uma consciência. Então, julgamento é quando você reconhece que a pessoa é estúpida e você tá julgando ela como errada por isso. Percebe a diferença? Que uma coisa é você estar consciente sobre o que está acontecendo e outra coisa é você estar consciente sobre o que está acontecendo e você julgar aquilo como errado. Se você não julga aquilo como errado, você consegue perceber o que mais é possível. A Pri colocou aqui, ó, não ir para o erro disso é uma das maiores libertações. Sim, gente, por quê? Porque o tempo inteiro, nessa vida, nessa realidade, nós somos programados para quê? Para acertar e não errar. Aí você passa a vida inteira tentando acertar como mãe, tentando acertar como esposa, tentando acertar como funcionário. Só que, e se você soubesse que você não pode errar? E se você olhasse para cada uma das coisas que você julga na sua vida como erradas, como erros, que você está se culpando, que você está se julgando, que você está se lamentando, e você pudesse reconhecer que você não acertou e que você também não errou, mas que você experimentou. Porque, gente, essa vida aqui é uma vida sobre experiências. A nossa encarnação, né, é uma encarnação para que a gente possa experimentar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Só que enquanto a gente não aprende, as coisas elas se repetem. Então, só reconheça a sua consciência. Do que você está consciente que você não está disposto a reconhecer? O nosso coração, gente, ele sabe o caminho. Eu sempre conto aqui a história da tartaruga marinha. Vocês já ouviram a história da tartaruga marinha, gente? Deixa aqui nos comentários para eu saber se eu conto de novo ou não. Deixa aqui. Se você já ouviu a história da tartaruga marinha, deixa um aqui nos comentários. Se você ainda não ouviu, deixa o 2. E se tiver mais 2 do que um, eu vou contar novamente para essa história para vocês. E quais são, gente, os 3 elementos da criação, né? Para que você possa criar algo diferente na sua vida. Os 3 elementos da criação são escolhas, possibilidades e contribuição. Então, lembra que eu falei que quando você escolhe, todo o universo ele te apoia? Então, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é o quê? Escolher. Se você não está feliz onde você está, se você percebe que tem algo que você precisa soltar, primeiro, escolha algo diferente. Vou contar, gente, ó, vocês que pediram, hein? Eu vou voltar para contar. 2, faça perguntas sobre isso. Depois que você escolhe, mesmo que você não saiba como, comece a perguntar para o universo como eu posso atualizar isso com facilidade. Universo, quem são as pessoas que podem contribuir comigo nessa situação que eu não estou percebendo? O que mais é possível aqui? Isso atualiza as possibilidades e peça por contribuição. Peça para o universo contribuir com você, peça para o universo mandar e enviar pessoas que podem ser contribuição com você. Então, ó, escolhas, possibilidades e contribuição. Esses são os 3 elementos da criação para que você possa atualizar uma realidade diferente na sua vida. Gente, qual que é a história da tartaruga que traz muita consciência para a gente? As tartarugas marinhas, elas nascem sozinhas na praia. Então, não sei se vocês sabem, né? Mas a tartaruguinha mãe, ela deixa os ovinhos lá na praia e o que ela faz? Ó, ela mete o pé, gente, ela vai embora. E aí as bichinhas, elas nascem sozinhas lá. Gente, travou aqui pra mim, vocês estão me vendo? Ai, meu Deus, travou aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários, gente, pra ver se vocês estão me vendo, porque aqui travou pra mim. E aí eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, como pode melhorar. Então tá bom, vou continuar aqui. E aí, quando essa tartaruguinha ela nasce, que ela estoura a casquinha do ovo, gente, ela poderia ir em qualquer direção.
Mas olha só que interessante, ela vai em direção exatamente do mar. Como que essa tartaruga, ela sabe disso, gente? O bicho acabou de nascer, não tem mãe, não tem ninguém do lado para poder ajudar. Mas não para por aí. Ela não só caminha em direção ao mar, como ela vai nadar 2.000 quilômetros no oceano. Gente, 2.000 quilômetros. Você tem noção do que é isso? Ela vai nadar 2.000 quilômetros no oceano para uma região específica do planeta que tem um tipo de alga específico que ela precisa se alimentar para poder fortalecer a carcaça dela e proteger ela contra os predadores naturais. E aí, gente, qual que é a pergunta? Como que essa tartaruga sabe disso? O que que tá guiando essa tartaruga? E essa consciência eu acessei numa série chamada Enigmas do Universo. O Enigmas do Universo é uma série da Netflix que traz a explicação científica sobre várias coisas extraordinárias que acontecem no nosso planeta, inclusive, gente, sobre o Big Bang, né? Então, ele traz a visão científica disso e ele começa a série mostrando como que a matéria surgiu da não matéria, como que tudo aquilo que a gente conhece como sólido, como físico, como concreto nessa realidade, surgiu da energia. Só que, ao mesmo tempo que essa série, ela traz essas consciências e essa visão científica, ela também traz esses enigmas, que são as coisas que ainda não podem ser explicadas através da ciência. E o que essa história da tartaruguinha marinha, ela quer mostrar pra gente? Que cada um de nós tem um GPS interno. Cada um de nós tem um guia. O nosso coração sabe o caminho. Mas quantas vezes você está se paralisando naquilo que você veio fazer aqui? E você tá aí perdida, né? Louca, para onde que eu vou? O que que eu faço? Meu Deus do céu, porque você tá se perdendo com pensamentos, sentimentos e emoções em vez de seguir o seu coração, criatura. O quanto que você tá comprando as mentiras, os pontos de vista interessantes das outras pessoas, que é justamente o que tá fazendo com que você se distraia do que você veio fazer aqui. Daquilo que tá guardado para você. Daquilo que ninguém mais pode fazer, porque, gente, ninguém pode fazer isso aqui que eu tô fazendo. Você pode até abrir uma live, você pode facilitar suas classes de barras, você pode ter seus clubes do livro, mas ninguém vai fazer da forma como eu tô fazendo e ninguém vai fazer do jeito que você faz. Então não importa se você vai varrer chão, não importa se você vai fazer brigadeiro, não importa se você vai ser uma fotógrafa. Mas aquilo que você escolher fazer, só você pode fazer. Então, meus amores, eu quero dizer para vocês que tem pessoas que estão esperando por mim. Mas tem pessoas que estão esperando por cada um de vocês. O quanto que você está se distraindo de toda a contribuição que você pode ser e que talvez você ainda não está sendo, ou que talvez pode ser mais ainda do que já é. Porque todos nós somos contribuição, tá, gente? Mas uma consciência que eu acessei com o professor Hélio Couto é que se você tá recebendo pouco, é porque você tá contribuindo pouco. Começa a escolher contribuir mais. Começa a se perguntar, fazer todos os dias essa pergunta: Terra, como eu posso ser mais contribuição nesse planeta? Verdade, como eu posso contribuir mais com a humanidade, com as outras pessoas? Verdade, onde eu posso ser mais contribuição? Verdade, onde estão as pessoas que estão dispostas a receber da minha energia e da contribuição que eu posso ser? E isso, meus amores, não é sobre você agradar a todo mundo. Quantas vezes você está num emprego, você está num relacionamento, você está em círculos de amizade onde as pessoas não reconhecem você e você está presa nisso. Você está preso nisso, nessa invalidação de você. Só que se não for sobre isso, começa a pedir. Onde estão as pessoas que escolhem honrar quem você é? Que escolhem reconhecer a contribuição que você é? Sabe? E sai disso, gente. Sai disso, percebe que é uma escolha.
sabe? Se você não tá feliz, se você não tá sendo reconhecido, se você não tá sendo valorizado onde você tá, começa a pedir onde são as pessoas que estão dispostas a receber da minha energia e da contribuição que eu sou. Se você não se sente reconhecido e valorizado no trabalho onde você está hoje, começa a pedir verdade, universo, onde está o trabalho que vai me honrar, onde eu vou poder ter dignidade onde eu estou, onde eu vou poder ter reconhecimento, onde eu vou poder ser a verdadeira contribuição que eu posso ser. Porque, gente, quantas vezes as pessoas elas vão tentar apagar a sua luz porque elas não conseguem brilhar. E aí, porque elas não conseguem brilhar, elas tentam apagar a tua luz para que você não possa brilhar, para que você não possa aparecer. E aí, o quanto que você está se escondendo, o quanto que você está se apagando para não aparecer onde você está. Para não criar desconforto para as pessoas que estão à sua volta. E tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, destrói e descria. Por quem você está se apagando? Por quem você está se ofuscando? Por quem você está se limitando? Quem você tem medo de perder se você aparecer, se você começar a brilhar? Se você começar, sabe, a aparecer? Por quem? Gente, durante muito tempo, quando eu fiz a minha primeira classe, o Fundamento, que é uma classe avançada do Access, até aquela classe eu achava que eu tinha assim um casamento de margarina, sabe? E quando eu saí daquela classe, a gente sai assim com a nossa consciência muito expandida. E eu comecei a perceber tanta coisa dentro do meu relacionamento que eu não conseguia perceber antes. E eu comecei a perceber que isso não tinha nada a ver com a pessoa que estava comigo, tá, gente? Mas isso tinha a ver com o quanto eu vinha me encolhendo, o quanto que eu vinha me ofuscando, o quanto que eu vinha me apagando. Por quê? Porque eu tinha medo de perder essa pessoa. Porque eu não queria aparecer demais, sabe? Porque inconscientemente eu acreditava que se eu crescesse, eu ia ter que deixar essa pessoa para trás. Então, o quanto que você está fazendo isso? Quem você tem medo de perder se você crescer, se você aparecer? E tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona, destrói e descria. A Paty colocou assim, acho que não, eu não entendi, não sei se não é verdade, tenho medo da crítica. Paty, uma vez eu vi um vídeo que ele trazia a seguinte consciência, né? Que o que a gente tem medo, na verdade, não é da crítica das outras pessoas. O que a gente tem medo de verdade é que as pessoas elas descubram que a gente não é quem elas pensam que nós somos, sabe? Mas tudo isso, na verdade, é uma grande mentira que a gente conta pra gente mesmo. Por quê? Vou voltar lá naquela consciência que eu acabei de trazer. Quando a gente reconhece, gente, lembra? Eu vou voltar lá nessa consciência. Quando a gente reconhece essa centelha divina, quando a gente reconhece que nós fomos escolhidos para estar aqui, a gente reconhece que a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa. E aí, gente, eu vou trazer o exemplo de Jesus, que foi o maior avatar que existiu na história da humanidade. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, Paty! E você tá com medo das críticas das outras pessoas. Destrói, descria isso, meu amor. Jesus veio para trazer uma mensagem de amor para a humanidade, veio trazer uma mensagem linda, incrível, maravilhosa e acabou crucificado numa cruz. E você tá com medo do que as pessoas vão pensar? Quem são esses outros? Quem são esses outros? Destrói e descria isso, meu amor. E se conecta com a fonte, com quem te enviou, com quem te escolheu para estar aqui. E meus amores, quantas vezes você pensa que você tem todo o tempo do mundo? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, temos todo o tempo do mundo porque temos a eternidade, mas essa experiência aqui acaba, e acaba muito antes do que a gente imagina.
A gente nunca sabe quanto tempo a gente ainda tem, quando vai ser o último abraço, quando vai ser o último jantar, quando vai ser a última oportunidade. Então, a hora é agora. Até quando você vai continuar procrastinando e deixando para depois aquilo que você sabe, que o teu coração sabe que você já deveria ter escolhido ou que você já poderia ter escolhido? Nada ensina mais sobre a vida do que a morte. E eu digo para vocês sem medo. Eu passei por experiências muito dolorosas de perder pessoas que eu amava muito, muito. Só que o maior aprendizado que eu tirei de cada uma dessas situações é que não tenho todo o tempo do mundo. Que tudo aquilo que eu escolho fazer, eu preciso fazer hoje. Então, onde que você ainda está perdendo tempo com aquilo que não vai te levar para lugar nenhum? E o julgamento das outras pessoas não vai te levar para lugar nenhum. E isso aqui, gente, não é para Patrícia, não, tá? Isso aqui é para todo mundo que tá aqui. É para todo mundo que, ó, quem tiver ouvidos, que ouça. O quanto que você tá se paralisando pelo julgamento das outras pessoas que não vai te levar a lugar nenhum, que não seja te manter na procrastinação. Que não seja te manter no lugar que você tá hoje. Só você sabe o que você sabe. Lembra lá da tartaruguinha? Ninguém vai vir dizer para você que você tem que ir para a direita, que você tem que ir para a esquerda. Meus amores, o que a gente precisa começar a se conectar é com esse GPS interno, é com o nosso coração, com a nossa intuição, com aquilo que só você sabe, com aquilo que não é a sua mente que vai explicar, porque a nossa mente mente, sabe? Mas no fundo, a gente sabe. Então, que escolhas você tem hoje que você está fingindo não saber que tem? Que escolhas você tem hoje que você está fingindo não saber que tem? Que histórias de trauma e drama você vem contando repetidamente que estão te mantendo presas no lugar que você está hoje? Então, tudo que isso é, gente, destrói e descria, e o que mais é possível. Estamos chegando aqui ao final, gente. E quero finalizar essa live deixando essa reflexão aqui, né? Quem você precisa deixar hoje? O que você precisa soltar para que você possa seguir o seu verdadeiro caminho, sabe? Tudo aquilo que você está segurando é o que tá te impedindo de seguir em frente. Nós viemos sem absolutamente nada. Quero te lembrar que você chegou aqui, meu amor, sem roupa, sem nada. E é exatamente dessa forma que nós vamos voltar. Se não tiver ninguém lá para botar uma roupinha em você, nem com a roupa do corpo você vai. Então, aproveita a jornada enquanto você tem tempo, enquanto depende de você, enquanto você tem essa possibilidade de escolher. Então, o que está disponível para você hoje, agora, nesses 10 segundos que você ainda não reconheceu? Como seria reconhecer isso agora? O que mais você pode escolher hoje? E, meus amores, toda segunda-feira eu tenho o Clube do Livro acontecendo no Zoom. O link tá lá na minha bio. Então, se você perceber que vai ser contribuição, é gratuito para quem assiste ao vivo. Com uma contribuição voluntária, gente, eu não estou estabelecendo valor para incluir todos, para que todos possam participar. E para ser bem sincera, é para que você não tenha desculpa para não vir fazer esse Clube do Livro. Então, se você disser para mim assim, Dani, eu tô tão ferrada que eu não posso fazer contribuição nenhuma, venha receber gratuitamente, que você vai receber da mesma forma. E se você escolher fazer uma contribuição, você também vai ter acesso à gravação dos encontros e ao resumo dos encontros em PDF. Então, a gente vai começar com a primeira lei, que é a lei do mentalismo, na segunda-feira que vem, às 20 horas. E no dia 11 de outubro, gente, eu vou fazer a próxima classe de barras no centro do Rio. Esse curso foi um curso que mudou a minha vida. Foi um curso que eu fui fazer, assim, como de curiosidade, né? Porque foi indicação de uma cliente minha. Eu nunca tinha recebido barras na vida. Eu fui receber barras de Axis a primeira vez
no meu primeiro curso de barras. E eu fiquei tão impressionada com os resultados rápidos das barras, né? O quanto você pode sair transformada ali numa sessão de 40 minutos, 50 minutos, que no dia que eu fiz o meu primeiro curso de formação, eu escolhi trabalhar com isso e eu escolhi levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu pudesse. Então eu tô no Access desde janeiro de 2022. De lá para cá eu não parei mais. Quem me conhece, quem já me acompanha, sabe que eu tô sempre fazendo cursos, estou sempre participando de workshops, fazendo formações. E de lá para cá já foram mais de 65 classes de barras ministradas. Aquilo que começou lá atrás como uma oportunidade de fonte de renda extra se transformou na minha principal fonte de renda dentro do meu negócio. Então, o que mais é possível para você que você ainda não considerou? Se você sentiu o chamado, envia para mim a palavra barras, que eu mando para você todas as informações e o que mais é possível, gente. É só para te lembrar que estamos aí entrando no último trimestre do ano. Outubro, novembro e dezembro. O que você pode escolher nesses 3 meses que pode mudar a sua história? Então, bora, meus amores. Quem chegou aqui no final, essa live vai ficar gravada. É só você assistir lá a gravação. Vou pedir para vocês deixarem nos comentários qual foi o maior insight que você teve com essa live de hoje. Se foi contribuição para você, comenta, compartilha, para que esse conteúdo ele possa chegar para um maior número de pessoas. E até a próxima, meus amores. Gratidão, viu? E o que mais é possível agora? Bora!